Como encarar a dinâmica de grupo? A dinâmica de grupo é um método que reúne um conjunto de técnicas verbais e não verbais em atividades com 5 a 20 participantes, não passa disso. Avalia o comportamento natural dos candidatos em determinada situação, normalmente propostas pela empresa. Como é possível saber o que os avaliadores estão buscando nos profissionais durante uma dinâmica de grupo? Sua melhor arma nessa fase é ser você mesmo. Sim, essa parte o recrutador ele busca pessoas que sejam elas mesmas. Então procure manter a calma, controle a ansiedade, entenda a atividade, a proposta que está passando. Tenha uma visão abrangente da tarefa, organize e planeje a tarefa antes de executá-la. Não se omite, faça-se presente ali com o grupo. Expresse as suas opiniões com clareza. Tenha atitudes positivas e saiba ouvir a equipe. O ouvir a equipe é o principal. Por quê? Eles botam pessoas. Olha qual é a estratégia da dinâmica de grupo. Eles reúnem as pessoas ali, os candidatos. Todo mundo está nervoso, ansioso, querendo aquela vaga. Então é um momento ideal. Vai reunir todo mundo, vai jogar uma brincadeira ali. E quem se sobressair é o melhor. Não é se sobressair de gritar, de falar, de impor, mas sim de ser você mesmo. Então lembre-se, você não pode simplesmente se jogar e dane-se, gritar e falar o que você quiser. Não faça isso. Evite ser arrogante, ser teimoso, achar que sabe tudo, agir de qualquer jeito ou não participar. Eu já peguei pessoas que eu prefiro não participar da dinâmica. Como assim? Você estiver ali no trabalho. Você precisa ali ter uma reunião em grupo, pensar numa proposta, numa atividade, num projeto. Você não vai querer participar? Aconteceu já numa dinâmica que eu fiz. Então você precisa entender que dinâmica de grupo é ser você mesmo, porque você tem que se colocar assim, cara, eu tô aqui na empresa, imagina que eu tô trabalhando, fazendo um projeto em grupo. Então, quando você tiver ali, pronto, ele jogou, já explicou, pega, toma atitude, fala. Muitas pessoas vão estar tímida, nervosa, você vai lá, toma atitude, pega, fala com uma voz mansa, conversa, luta pelaquilo, mostra que você está ali pela empresa. Porque o recrutador ele vai entender que você tem garra, e é isso que o recrutador quer ver na dinâmica de grupo. É se você tem garra e se você é você mesmo. Olha que legal. Então, tome cuidado, não seja arrogante, não deixe a timidez afetar, porque trabalho é a única oportunidade que você vai ter. Uma dinâmica. Não tem outra escolha. Você tá ali, você caiu de paraquedas. Na hora do trabalho, você vai fazer o quê? Vai fugir? Vai pedir demissão? Não pode, né? E se você deparar com uma avaliação que utiliza o recurso da redação para escolher o candidato? Lembre-se, ao fazer uma redação, preste muita atenção às instruções do selecionador. Escreva somente o que ele pediu e revise ao terminar. Lembre-se que uma redação ela deve ter começo, meio e fim. Ao final da redação, não esqueça de assiná-la. Algumas empresas fazem avaliações grafológicas e a assinatura é um item importantíssimo para ser avaliado. Já a avaliação psicológica procura conhecer o candidato além da sua experiência profissional. E quais as suas reações em determinadas situações e quais as características de sua personalidade. Assim é possível traçar um perfil mais completo. Nunca faça cara feia ao lhe ser pedida a realização de uma avaliação, pois dessa forma você poderá entrar em conflito com o selecionador.
Qualquer tipo de antagonismo aos testes pode ser entendido como uma insegurança ou falta de conhecimento. Comprometimento é um diferencial, então mostre disposto a realizar todas as tarefas que são pedidas. Não existe certo ou errado em uma avaliação psicológica. Cada pessoa tem suas próprias características. E o teste psicológico não aprova ou desaprova candidato. É apenas um instrumento para o selecionador conhecer um pouco do seu perfil. Por que isso? Muitas das vezes, eu faço um teste com um candidato, o candidato mente do começo ao fim, e quando eu vou fazer a entrevista com ele, ele é outra pessoa. Então você consegue entender uma dupla personalidade. Eu fiz uma entrevista. Muitas das vezes, quando isso acontecer, tiver teste, vai ser assim: vai ter uma entrevista, você vai fazer uma entrevista, vai fazer um teste e depois vai ter uma segunda, no caso, entrevista. Por que que eles fazem isso? Porque quando você chega, você está com um comportamento. Você vai lá, você já pensou psicologicamente, fez o teste. Na segunda, você já pensa assim: opa, segunda, já tô quase indo, essa vaga é minha. E você vai mais confiante, às vezes vai mais relaxado. É aonde os recrutadores pegam para eliminar candidato. Então, por exemplo, às vezes tem uma entrevista online. Entrevista online também conseguimos fazer testes. Tem uma entrevista online, você faz o teste ali, ele te conhece, passa para a segunda entrevista lá já com o recrutador, presencial na empresa. Ali ele vai estar te conhecendo tete a tete. Então ali pode ser eliminatório. Você pensa, tô indo já para a segunda, é mole, é minha. Não, porque o teste é só para conhecer o seu perfil. Se o seu perfil da primeira entrevista bater com a segunda, ok. Mas se não bater, é eliminado. Mas não pela questão do teste em si, mas sim pela questão do seu comportamento diante daquele teste ou daquela redação. A redação, muitas das vezes, é grafológica. E isso é muito legal. Mas isso aí já é cargos mais elaborados. É um pouco mais difícil. Mas testes psicológicos tem muito e não é eliminatória. A empresa, ela ainda pode requisitar uma prova escrita, especialmente para verificar o nível de escolaridade, conhecimentos teóricos, conhecimentos de idioma e uma prova situacional, em que será verificado o desempenho e experiência em determinada função. Sim, acontece. Como eu falei no currículo, se você assistiu a aula do currículo, você está entendendo o que eu vou falar aqui agora. Caso você não tenha assistido às aulas de currículo, volte lá para o módulo de currículo e assista a aula idiomas para você entender o que eu estou falando. Muitas das vezes, nós colocamos no currículo inglês básico, inglês avançado, e chega na hora, o recrutador ele quer confirmar aquilo. No inglês básico, ele não confirma, mas a partir do inglês avançado, o recrutador ele quer fazer um teste com você, ele vai te pedir uma prova. Acontece muito com o pacote Office, principalmente o Excel. Quando o recrutador ele sabe que você vai ter que usar muito o Excel, você vai ter que fazer planilhas. Então, ele bota um teste para você fazer, inclusive o idioma também. Então, se você mente no idioma, se você mente no curso, pode te prejudicar na hora da prova. Então, se você não tem muito conhecimento, se você quer melhorar seu conhecimento, faz um curso, melhora o seu desempenho, mas não minta. Porque a mentira, ela, uma hora, ela vai te atrapalhar. Ela vai sim. Você vai acabar tendo que usar. Então, se não foi na prova, vai ser na hora do trabalho. Não adianta, eu vou lá, eu consigo. Não. O idioma, se você tem conhecimento, ok. Mas um Excel, por exemplo, é uma tabela que você tem que fazer. É um gráfico, sabe? Você bota ali códigos, várias coisas para formar aquilo tudo lá lindo, maravilhoso. Então, não é qualquer um que sabe fazer.
Você tem que ter passado ou por uma experiência de trabalho ou por um curso. Então, muitas empresas pedem sim. E também os conhecimentos de prova situacional para saber se você está de acordo ali com o seu trabalho, com a sua função. Por exemplo, uma vez eu fiz uma entrevista de emprego, muitos anos atrás, quando eu estava terminei o estágio, fui procurar um emprego. E a vaga era de RH e DP. E eu nunca tinha visto nada de folha de pagamento, nada dessas coisas. E eu acabei fazendo a prova. Fiz a prova, eu estava ali já, fiz. Eu não passei. Eu sabia que eu não ia passar, porque eu nunca tinha visto nada de DP. Então eu pensei, cara, eu preciso estudar, eu preciso conhecer mais o DP, porque o DP não é minha área. Mas muitas vagas de RH às vezes pegam algumas partes ali, você precisa ter um conhecimento. E como eu tinha saído do estágio que eu fiz só recrutamento, eu vi a necessidade que eu tinha. Então eu fui estudar, fiz um curso técnico de DP e hoje eu tenho um conhecimento. Se eu for fazer uma prova, eu tenho uma noção do que está escrito ali. Eu não tinha noção nenhuma. Só que eu mandei, eu li a descrição da vaga, eu errei. O erro foi meu, de eu ter mandado. Eu vi lá, conhecimentos em DP. Eu pensei, eu aprendo. Mas não, para você ver, passei por isso na prática. Então, lembre-se, não minta no currículo, jamais. Volta lá para a consultoria de currículo, assiste todos os módulos para você entender. Não minta, bote o que você sabe fazer de verdade e mantenha firme no que você sabe fazer. E lá dentro você mostra quem é você, mostra todas as suas habilidades, mas você já vai estar na empresa e não vai ter mentido.